Ficção ou realidade? Não sabemos realmente se Atlântida existiu. Mas, segundo a história, foi uma civilização que supostamente desapareceu sem deixar qualquer vestígio. O primeiro relato que se deu sobre o assunto foi feito pelo filósofo grego Platão, e desde então há uma enorme curiosidade para saber a real história deste local. E hoje, num mundo desconhecido, vamos adentrar nesta misteriosa cidade. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Atlântida é uma lendária ilha ou continente cuja primeira menção conhecida remonta a Platão em suas obras. Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval, localizada em uma região pequena, chamada Quadrilátero de Canais. Era uma terra de agricultores que cultivavam lindos pomares que perfumavam a terra com aromas das frutas, em que animais viviam em completa harmonia com os humanos. Platão descreveu essa terra como uma cidade de insuperável esplendor que existiu há aproximadamente 9.500 anos antes de seu nascimento. Alguns acreditam que o motivo do desaparecimento da cidade tenha sido pelo excesso de materialismo que provocou a ira dos deuses, acabando com a civilização. Apesar de ser dotada de riqueza, poderio e harmonia interna, seus habitantes começaram a intencionar conquistas exteriores. A possível existência de Atlântida foi discutida ativamente por toda a antiguidade clássica, mas é normalmente rejeitada e ocasionalmente parodiada por pesquisadores atuais. Embora pouco conhecida durante a Idade Média, a história de Atlântida foi redescoberta pelos humanistas na Idade Moderna. Pouco se sabe sobre Atlântida antes de sua destruição. Alguns pesquisadores dizem que foi colonizada pelos Lemúrios, uma civilização de um suposto continente perdido localizado no Oceano Índico ou Pacífico. Os Lemúrios fugiram de onde habitavam, pois estavam sujeitos a cataclismos devastadores. Eles, então, estabeleceram correntes migratórias para fugirem da destruição que ocorria em Lemúria, e um desses grupos dirigiu-se para o sul, onde originou-se Atlântida. Estes primeiros atlantes julgavam a si pelo caráter e não pelo que tinham, e viviam em total harmonia com a natureza. Pode-se dizer que 50% de suas vidas eram voltadas ao espiritualismo, já a outra parte para o lado prático, ou seja, a vida material. Edgar Cayce, um grande especialista, diz que dois grupos grandes tiveram bastante poder nesta época. Um deles chamava-se os Filhos de Belial. Eles trabalhavam pelo prazer, por isso tinham grandes posses, mas eram espiritualmente incrédulos. Após a divisão da civilização, ocorreu a primeira destruição de Atlântida, onde inúmeros vulcões entraram em erupção. Então, por esse motivo, boa parte do povo foi para a África, onde o clima era bastante favorável, e havia muitos animais que podiam servir como fonte de alimentos para eles. Os descendentes de Atlantes viveram bem ali e se tornaram caçadores. Já a outra parte direcionou-se para a América do Sul, onde se estabeleceu na região onde hoje é a Bacia Amazônica. Os Atlantes do grupo que foi para a América do Sul começaram a se degenerar biologicamente, pois só se alimentavam de carne. Eles pensavam que com isso iriam obter a força de grandes animais, mas na verdade o que aconteceu foi a perda de suas habilidades psíquicas. Assim viveram esses descendentes atlantes até que encontraram um povo chamado Ol. Eles eram remanescentes dos descendentes de Lemúria, que os acolheram e lhes ensinaram novas técnicas de mineração e agricultura. Essas duas partes que fugiram de Atlântida viveram e floresceram muito mais do que os que permaneceram no continente. Devido à tremenda destruição, os remanescentes passaram a viver como animais nas montanhas durante 4.000 anos, e só depois começaram a estabelecer uma nova civilização. Os povos que estabeleceram uma nova civilização em Atlântida começaram de forma semelhante ao que os Lemúrios fizeram ao colonizarem o local. Eles também passaram a trabalhar com a natureza ao longo de muitos anos e, devido ao avanço científico e tecnológico, também começaram a ficar cada vez mais agressivos, fazendo com que vivessem interessados em bens materiais, desrespeitando a religião, e as mulheres se tornaram objeto de prazer.
Além de crimes e assassinatos que prevaleciam, os sacerdotes e sacerdotisas praticavam o sacrifício humano. Mesmo com todos esses acontecimentos, os Atlantes se tornaram uma civilização guerreira. Existiam apenas algumas pessoas insatisfeitas, como os artistas que fugiram para a costa da Espanha e para o sudoeste da França, e até hoje se vê algumas de suas artes esculpidas nas cavernas. Tudo estava ocorrendo bem, mas os vulcões entraram outra vez em erupção, acabando com a segunda civilização Atlante. Então, novamente os Atlantes fugiram para as Antilhas e para a América do Sul. Com isso, mais uma vez, tudo se repetiu. Os que ficaram recomeçaram tudo de novo, recriando mais uma vez todas as cidades que haviam sido destruídas, mas tentando não cometer os mesmos erros da civilização passada. Com o passar do tempo, começaram a trabalhar com a natureza, tendo conhecimento das hoje chamadas linhas Hartmann e linhas Ley, que cruzam toda a Terra. Até descobrirem, essas linhas eram totalmente desconhecidas e posteriormente vieram a ser muito utilizadas pelos celtas, que eram descendentes dos Atlantes, que construíram os menires e outras edificações de pedra. Eles também adquiriram um alto conhecimento sobre a ciência dos cristais e os usavam para múltiplos fins, mas basicamente para gravar acontecimentos, pois o cristal tem grande potência para isso. Existem diversas suposições e teorias sobre o local onde Atlântida está situada e também sobre quem teriam sido os seus habitantes. Teóricos sugerem que Atlântida seria uma ilha sobre a dorsal oceânica. Essa teoria baseia-se em coincidências como a construção de templos em forma de pirâmide na América, semelhante às pirâmides do Egito. Fato que poderia ser muito bem explicado com a existência de um povo no meio do oceano que separa estas civilizações, que era suficientemente avançada para navegar até a África e a América para propagar os seus conhecimentos. Para os arqueólogos e historiadores, Atlântida poderia ser uma mitificação da cultura minoica, que se formou na ilha de Creta até o final do século XVI a.C., os ancestrais dos gregos, os micênicos. Tiveram algum contato com essa civilização culturalmente e tecnologicamente muito avançada no início do seu desenvolvimento na Península Balcânica. Os micênicos aprenderam com os minoicos a arquitetura, navegação e o cultivo de oliveiras, elementos esses que são vitais da cultura helênica posterior. A Atlântida também seria uma ilha de extrema riqueza vegetal e mineral, além de ser uma ilha magnificamente prolífera em depósitos de ouro, prata, cobre e ferro. Os reis da Atlântida construíram diversas pontes, canais e passagens que eram fortificadas entre os seus cinturões de terra, cada um deles protegido com muros revestidos de bronze no exterior e estanho pelo interior. Enfim, ao descrever Atlântida, um pesquisador disse que a parte afundada estava localizada no fundo do oceano, próximo das Bahamas, e que estas constituíam os picos da ilha afundada de Poseidia. Afirmou também que as terras próximas a Bimini seriam as terras mais altas do suposto continente afundado. E juntando o fato de ao sul deste ponto haver um abismo de cerca de 18 mil pés, há pesquisadores que realmente acreditam nisso. Há outras ruínas submarinas encontradas próximas a outras ilhas do Caribe, incluindo também o que parece ser uma cidade inteira submersa perto da costa do Haiti e outra ainda no fundo de um lago. Além disso, em 1968, foi descoberta uma espécie de estrada submarina ao norte de Bimini, desaparecendo nas profundezas do mar. Esse trecho de meia milha de relíquias perfeitamente alinhadas, chamado Bimini Road, atrai mergulhadores e turistas de todo o mundo que se perguntam sobre as origens desta estrada. É fácil de explorar, já que tem apenas 6 metros de profundidade. Ainda não há uma real conclusão de onde Atlântida está situada ou se realmente existiu, mas ainda há muita coisa a ser descoberta. E você acredita que Atlântida realmente existiu ou trata-se apenas de um conto? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.